O papel do pedagogo fora do contexto escolar, ele é bastante semelhante ao que é desenvolvido no contexto escolar. A instituição no qual você trabalha, ela tem uma ementa, ela tem um cronograma a ser seguido e você ali é o facilitador, né? Você é o elo entre a instituição e a ementa que precisa ser colocada em prática e o educando. Então, ali você estuda o conteúdo, você elabora atividades de assimilação, você faz a correção dessas atividades, você cresce junto com a sua turma ali. Então, os papéis eles são bastante semelhantes. Você está lidando com a educação direta ali entre uma instituição e os alunos. Foram raros os momentos no meu crescimento, na minha adolescência, quando eu estava pensando na profissão que eu ia seguir futuramente, que eu pensasse em algo que não fosse ligado à educação. Foi algo que sempre me encantou, porque eu sei que faz uma diferença positiva na vida das pessoas, do ser humano, fez na minha. E aí surgiu a oportunidade pelo programa do FIES de eu fazer a minha primeira faculdade, que foi a licenciatura em História. Depois de formado, o professor, ele já tem por si só a concepção de que ele nunca vai parar de estudar. E aí foi possível, então, eu fazer a minha segunda licenciatura, fazer uma pós-graduação, e aí foram surgindo as oportunidades por estágio, e aí depois você consegue um emprego em uma escola, e você vai ampliando os seus conhecimentos também, né, com outros pedagogos, e as oportunidades vão aparecendo a partir desse momento. A formação ela está presente primeiro na oportunidade que é oferecida por uma pessoa que tem formação, né, muita a maioria, né, eu diria 99% das instituições de ensino não possibilita que você assuma uma sala de aula sem que você tenha uma formação ligada à educação. Então a primeira de todas são as oportunidades que são dadas. Depois, com os estudos que você tem numa faculdade, você consegue ter um olhar um pouco mais, clínico, né, para as turmas que têm algum tipo de dificuldade ou para o educando, o aluno que não está conseguindo desenvolver de uma forma satisfatória, você consegue colocar ali em prática algumas teorias que você aprendeu na faculdade. Só que ela não caminha sozinha, né? A formação ela tem que ser aliada com um olhar empático, tem que ser aliada com dedicação, ela tem que ser olhada com trabalho mútuo de família, do educando, da instituição no qual você trabalha, porque se for depender de um só desses critérios, nenhum trabalho vai ser bem desenvolvido. Todos eles têm que caminhar juntos. A expectativa quando eu comecei a fazer uma faculdade foi de que, com uma graduação, talvez a inserção no mercado de trabalho ela fosse um pouco mais fácil. E a realidade é que não, né, existem muitas pessoas formadas hoje, existem muitas pessoas boas no mercado de trabalho, muitas pessoas concorrendo a poucas vagas, né, então a minha expectativa é que talvez existisse mais campo de mercado de trabalho. E a realidade é um pouco diferente disso, né, então você continua encontrando muita dificuldade ainda para poder se recolocar ou para poder conseguir a sua primeira oportunidade, ou para poder conseguir, entrar em alguma outra escola, em alguma outra instituição. A maior dificuldade, sem dúvida, é a falta de reconhecimento. Tanto a falta de reconhecimento salarial, o professor ganha muito pouco, para o tamanho da responsabilidade que ele desenvolve. Se a base do país é a educação e esse papel ele é dado para o professor, ele deveria ser muito mais bem reconhecido financeiramente do que é hoje, né, então e não só reconhecimento salarial não, muitas vezes o professor ele não é reconhecido dentro da sala de aula quando há desrespeito do aluno, quando há desrespeito de algum familiar do aluno, quando há desrespeito, de uma sociedade de uma forma em geral. Então, a maior dificuldade, sem dúvida, é a falta de reconhecimento salarial e a falta de reconhecimento através do respeito mesmo.
O que mais me motiva é saber que se a educação ela fez diferença na minha vida, ela vai fazer diferença na vida de uma outra pessoa também. É muito gratificante você saber que você consegue alfabetizar um aluno, é muito gratificante você saber que de repente alguém chega, algum educando, algum aluno chega na instituição de ensino desmotivado, sem acreditar nele próprio, e que você com o seu trabalho ali, com o seu olhar sensível e com a sua dedicação, você consegue fazer com que ele enxergue um outro lado muito mais produtivo. Então, quando chega no final do ano letivo, no final do semestre, que você consegue ver que aquele aluno está desenvolvendo, que ele está com outra visão da vida dele, isso me motiva. Então, a educação, sem dúvida, é a que faz a diferença na vida das pessoas. E saber que eu posso contribuir de uma forma positiva me motiva todos os dias a continuar estudando e a trabalhar para isso. Eu diria que não é um caminho fácil a ser seguido, que vai precisar de muitas horas e muitos dias e anos e meses de dedicação. O trabalho ele não se limita só a dentro da instituição de ensino, não se limita só para quando o professor está dentro da sala de aula. Muito tempo de trabalho ele é feito fora do contexto escolar para corrigir atividade, para montar a aula, para estudar o conteúdo. É, é uma profissão onde você precisa estar sempre se atualizando, né? Precisa estar sempre com a cabeça em movimento, em estudos, em leituras, mas que é um trabalho muito, muito, muito bonito. É um trabalho prazeroso de ser desenvolvido, é um trabalho que faz a diferença na sua vida, na vida da pessoa, e quando você modifica positivamente a vida de uma pessoa, você não está modificando só a vida dela, você está modificando a vida de todas as pessoas que convivem com ela também. Então, colher esses frutos é o que motiva, né? É o que vai fazer de você e da sua profissão diferente das outras. Onde, pelo menos da onde eu trabalho aqui no SEDESP, a gente está transmitindo conhecimento para jovens e adultos de 15 a 59 anos, né, que estão em busca de uma inserção ou reinserção no mercado de trabalho, né, e estão buscando uma especialização em algum curso. Bom, a gente tem aqui operador de computador, que é o curso que eu ministro aqui, é, recursos humanos, ciência administrativo, manicure e pedicure, né? Então, é bem interessante o que a gente faz aqui com eles, porque além de cada um ter o seu curso, eles têm aula de mundo do trabalho, de convívio social e fora a integração que a gente faz em alguns momentos do curso, onde a gente faz com que as turmas dos cursos diferentes se juntem e possam ter um momento de uma formação diferente, uma dinâmica, uma brincadeira ali, para eles poderem se entrosar, que não é somente a minha turma do meu curso, né? Então, e a gente tem bastante liberdade para pensar no que vai ser abordado, de não ficar preso só na ementa, a gente pode ir um pouco mais além das ideias, a gente poder pensar em coisas que possam, de repente, no ano passado, um assunto que foi dito nas aulas, esse ano esse assunto foi atualizado, a gente pode inserir ali sem problema, então a gente tem bastante liberdade para criar atividades, criar material para aula. Então isso que eu acho interessante como educador social, a gente não ficar só preso àquele script. Então a gente pode ter um leque bem mais amplo de possibilidades do que a gente vai passar para o educando. Então, ser educador social vai um pouco mais além do que a gente enxerga como professor, né? Porque a gente vê como professor, pelo menos eu falo por mim, aquela pessoa de autoridade, onde vai estar te ensinando, te corrigindo nos momentos certos.
E educador social, além, lógico, a gente ter essa questão do respeito, autoridade, não a autoridade de você impor, mas do respeito, né? Então, eu vejo mais como essa parte mesmo de respeito entre o educador e o educando e vice-versa, né? Mas assim, o legal é que a gente consegue sair um pouco somente daquela visão que o aluno, o jovem, o adulto tem de professor, aquela pessoa que vai te dar bronca porque se você errou, que vai te corrigir. Não, a gente foge um pouco disso. Além do que a gente está passando o nosso conhecimento aqui para eles nos cursos, a gente ainda acaba desenvolvendo é, um hábito de conversar, saber o que está acontecendo, se está passando por alguma coisa, se está tudo tranquilo, em questão de escola, família, porque muitas vezes eles chegam aqui com algum problema que aconteceu em casa, está chateado, quer conversar, algum problema na escola. Então eu acho que essa função de educador social é bem legal porque a gente pode ter uma facilidade de ouvir, porque muitas vezes a pessoa não está precisando ali de levar uma bronca na hora, a pessoa está precisando que, se, que alguém pare 5 minutos e ouça o que ela quer te falar. Então você acaba virando, em muitos casos, amigo do educando, né? A gente conversa sobre tudo, eu também eu tento fazer isso, além de ter o respeito mútuo entre nós, a gente acaba tendo esse convívio de amizade, conversar e falar sobre tudo e poder tirar dúvidas sobre relação a outras coisas. Então isso eu acho bem interessante. Então, o que deve ser estudado por um educador social é bem uma coisa bem ampla, né? Porque você sendo educador social, você pode ter várias formações. Eu sou formado em marketing, sou técnico em administração, em marketing também, vou fazer pedagogia. Então, o que a gente precisa ter de estudo no que a gente vai fazer, trabalhar como educador social, é o que você pode fazer para tornar a permanência daquela pessoa, aquele educando, dentro do serviço, para que ele sinta a vontade, o prazer de querer voltar, que seja algo prazeroso, não seja só algo por obrigação. Ah, eu vou fazer um curso porque eu quero me especializar em alguma coisa, quero melhorar o meu desempenho profissional. Não, a gente tem que fazer com que a pessoa sinta a vontade de vir para cá, né? Então eu acho que as formações que cada um tem, seja pedagogia, psicologia, marketing, direito, que seja o que for, se a pessoa não souber fazer com que esse educando se sinta à vontade, a formação não vai ter tanta relevância, né? Porque a gente precisa, acima de tudo, ter, lógico, aquela bagagem de saber o que você está falando, né? Saber o que você está querendo passar de conhecimento para as pessoas, mas também você tem que ter a ideia de como que eu posso fazer para essa pessoa se sentir mais à vontade. Eu acho, na minha opinião, que é mais interessante a gente pensar dessa forma. Tem que ter formação? Tem que ter formação. Mas a gente tem que também pensar em ajudar as pessoas de outras formas. Então, a possibilidade de trabalho de um educador social é bem ampla, né? A gente pode atuar num SAICA, num CCA, no CEDESP, que é o meu caso, num núcleo de idosos, em várias situações, vários tipos de serviço. Então, a gente não se limita somente em um lugar. Ah, vou trabalhar aqui, não vou trabalhar mais em nenhum lugar. Não, a gente pode trabalhar em diversos lugares, né? Só basta ter carinho e dedicação no que você vai fazer. Então, o perfil de um educador social, na minha opinião, acima de tudo, ele tem que ter amor no que ele faz, né? Tem que ter a vontade de querer ajudar o próximo. Porque senão a gente acaba tendo aquela visão somente da educação. Ah, vou ensinar, vou transmitir conhecimento, vou corrigir. E o educador social, a gente sai um pouco disso, né? Não vai ficar somente nisso. A gente tem que vir para cá
dar um, vai ministrar uma aula, você tem que passar confiança para a pessoa que está assistindo a sua aula, tem que passar para a pessoa que está assistindo a sua aula que você está ali porque você gosta do que você faz e o que você quer poder ajudar essa pessoa de alguma forma, transmitir o seu conhecimento e fazer com que essa pessoa saia desse curso ou qualquer outra área da social, que essa pessoa veja que você está fazendo aquilo por ela, que você está fazendo isso por amor e por vontade de querer transformar a vida de alguém. Essa é a minha visão, é o que eu procuro fazer todos os dias. Chegar aqui, dar a minha aula, mas também fazer com que os meus alunos, meus educandos aqui, sintam vontade de voltar no dia seguinte e tenham prazer em aprender.